Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá, nós estamos hoje, dia 15 de abril de 2022, um encontro no qual nós vamos continuar a leitura do texto do Mário Perniola, texto cujo nome eu sempre esqueço, que é Animais Quase Sábios, Animais Quase Loucos. Então, eu penso que nós paramos aqui. Aquilo que caracteriza os tolos é, segundo o estoicismo, a dissensão interna que se manifesta, por exemplo, no estar sempre mudando de ideia. Eu acho que isso é importante, a ideia de mudança, que vai ser uma característica na filosofia antiga e muito tributária do pensamento platônico, né? Que via na mudança a marca de algo negativo. Então, há neles algo de selvagem, de feroz, de bestial, que os torna inimigos de si mesmo. O tolo é um foragido da lei e ignora o contato com a vida civil. É inimigo de toda a vida familiar, humana, comunitária e leva uma vida associal. É interessante isso. O tolo é quem ignora a vida civil, ignora a lei, é inimigo da vida familiar, humana, leva uma vida associal. Ser tolo é ser associal. Ser tolo é não se unir aos outros, não é? Agora, animais sábios são aparentados consigo mesmos, porque o ser vivo, tão logo nasce, concede uma espécie de assentimento a si próprio. Aí falávamos dessa expressão técnica do estoicismo, que o assentimento, que é aquilo que a razão revela, aquilo que é dado pela razão. Então, no lugar de duvidar da razão como céticos, os estoicos vão acreditar naquilo que é alcançado pela razão, ou melhor, vão acreditar que é possível alcançar o que eles chamam de assentimento, que é uma proposição, é uma afirmação racional sobre o mundo. Então, aqui, tão logo nasce o ser vivo, concede uma espécie de assentimento a si próprio e a tudo que está conforme a sua própria conservação, ao seu próprio modo de ser. Então, aquilo que mantém esse ser vivo, aquilo que colabora, que para a sua conservação, para o seu modo de ser, isso é bom, isso é certo, isso é correto. Então, essa autoapropriação é definida por Chrysippus com o termo oikeiosis, que Cícero traduziu para o latim como conciliatio, commendatio. Então, todos os seres vivos são dotados de um afeto instintivo para com a sua subsistência e conservação, que se manifesta assim que nascem. Só o homem é possível alienar-se de si mesmo e se tornar infeliz, escravo das paixões e dos vícios. O logos é uma faculdade muito delicada, pois é difícil orientá-lo bem e mantê-lo são. Então, desde que nós nascemos, nós temos esse instinto. Um instinto que diz que o correto, que o certo é viver junto dos outros, é viver em harmonia com os outros, em harmonia consigo mesmo, tendo em vista a nossa preservação, tendo em vista a nossa conservação. No entanto, só o homem, entre os animais, é capaz de alienar-se de si mesmo, criar essa cisão interna, essa divisão, esses hiatos, esses vazios internos. Então, logos é uma faculdade muito delicada, pois é difícil orientá-lo bem e mantê-lo são. Então, é como se o homem fosse um animal que tende a ser doente, tende a ficar doente. Rousseau vai usar essa expressão, vai dizer que o homem é um animal doente. Por quê? Porque, de certo modo, ele é livre de uma maneira que os outros animais não são, né? A questão animalista é, portanto, inseparável da questão antropológica. A principal contradição analisada pelos estoicos não é a existente entre a animalidade e a humanidade, mas aquela intrínseca à própria humanidade. A bestialidade é uma característica exclusiva dos homens, ou melhor, da quase totalidade dos homens, não todos, porque os sábios foram pouquíssimos, Sócrates e talvez algum outro. Os filósofos estoicos, em todo caso, não se definiam como tais. A saída de uma visão antropocêntrica passa pela experiência de uma profunda fratura interna à humanidade. O reconhecimento da quase sabedoria animal e infantil implica uma visão extremamente crítica e conflituosa do mundo humano, que está quase inteiramente submerso no erro e no mal. Mas este diagnóstico cru e impiedoso não leva os estoicos nem a fantasiarem acerca de uma condição de inocência anterior ao nascimento da civilização, né, e nem ao abandono do mundo histórico político. Ainda que o sábio seja raro como uma fênix,
e entre a sabedoria e a tolice não existam meio termos, uma identificação da condição humana com a animal é impossível. Não existem atalhos para a virtude e para a felicidade. O homem não deve evitar aquilo que lhe convém e condiz com ele, katekon, aquilo que lhe pertence intrinsecamente. Os estoicos introduziram na ética a palavra dever, compreendendo-a no sentido de um comportamento que traz a própria recompensa por si mesmo e que justamente por isso permite ao homem estar firme e seguro na experiência do presente. E aqui, o que vocês acham desse trecho aqui? Que não há conciliação, aqui não há uma identificação da condição humana com a condição animal, e que a bestialidade é uma característica exclusiva dos homens. E aí? Nesse último trecho que o senhor leu, está: o homem não deve evitar aquilo que lhe convém, e na página anterior, a escravidão às paixões é um problema. Então, para os estoicos, as paixões não convêm aos homens? Não convém porque elas não convêm à preservação, à conservação desse ser. A ideia é que quando nós nascemos, nós temos em nós, tal como todos os animais, intuitivamente, naturalmente, perifícios, ou seja, naturalmente, uma orientação inscrita em nós que busca nos preservar. Aqui, ó, a ideia de um assentimento conforme a sua própria conservação e seu próprio modo de ser. A okeiosis. Para o estoico, nós nascemos com isso. No início surge essa ideia de viver conforme a natureza como algo positivo. Então, as paixões não fariam parte da natureza humana. As paixões não fariam parte... Não, elas fazem, mas atrapalham, né? As paixões fazem, mas você não deve se submeter a elas. Na verdade, no limite para o estoicismo, você deveria ser capaz de superar as paixões. Por quê? Porque elas operam no sentido da dissensão, ou seja, da separação, da divisão. E aquilo que é dividido se enfraquece, aquilo que é dividido cai, aquilo que é dividido é inferior àquilo que é uno. É a ideia da guerra civil numa comunidade. Então, a stasis, que é diferente do polemos, guerra entre uma cidade-estado e outra, é uma coisa. Agora, a guerra interna, stasis, ela é pior do que a guerra externa. A guerra externa favorece a unidade dessa cidade, a guerra interna favorece a dissolução da cidade. Então, aquilo que favorece a dissolução é o que divide. Não à toa, o termo diabo deriva de diabolos, aquele que divide. Diabolos, o que faz divide a ponderação, ele rompe com a ponderação, ele rompe com a vontade, com o pensamento, com a deliberação. Aquilo que divide é negativo. Então, a paixão, ela é a ideia da angústia. A angústia, ela carrega na etimologia essa ideia de ser puxado por dois lados. Você está sendo dilacerado, você está sendo... O sujeito angustiado é o sujeito que está sendo torcido, está sendo puxado. Essa ideia acompanha toda essa discussão. O valor é a unidade. A unidade é o valor. Aquilo que é uno, aquilo que é inteiro, a ideia da inteireza, vale mais do que aquilo que é separado, aquilo que é despedaçado. Então, a paixão favorece no homem essa angústia, essa sensação de incompletude. Porque o que é a paixão? Senão o desejo de algo que não se tem. A paixão é o desejo daquilo que eu não tenho. Por não tê-lo, sinto-me, então, incompleto. A razão humana pode ser uma necessidade. É que existem necessidades, digamos, que são necessidades mesmo. Então, comer, beber, são necessidades que garantem a inteireza do corpo. Então, é algo que você precisa cumprir. Agora, existem aquilo que nós consideramos ser necessidades, mas que não são, que são o luxo, a riqueza. Bem, isso aí faz parte do lugar comum filosófico, desde a antiguidade. Então, viver de acordo com a natureza para um estoico é, antes de tudo, viver de acordo com aquilo que nós essencialmente somos. E aquilo que nós essencialmente somos, seres racionais. Então, a necessidade de a razão, que é aquilo que temos de mais refinado, elevado, e que mais nos caracteriza, segundo o estoicismo, que ela controle, coordene e, no limite, aniquile as paixões. Há até uma ideia de que um sábio estoico perfeito seria como um cadáver.
assim, frio e gelado. Você vai pensar em epiteto mesmo, por exemplo, você vai encontrar ali exemplos de afeto, ternura, né? Então isso é muito polêmico, porque não há uma canônica absoluta da escola estoica, né? Não há uma canônica estabelecida. Mas a ideia é essa, de você controlar. Aquilo que divide é ruim, aquilo que unifica é bom. Então, você vê, um pássaro, um cachorro, ele não tem dúvidas, ele não tem angústias, ele não passa por dificuldades para decidir o que é bom para ele ou não. Ele tem inscrito nele o que é bom para ele. O pássaro sabe o que é bom para ele. Ele não come certas coisas que não são boas para ele. Ele sabe distinguir o alimento bom do alimento ruim. Agora, você oferece cerveja para o cachorro não vai beber cerveja, quer dizer, depende do cachorro também. Mas, via de regra, você oferece uma cerveja, uma bebida alcoólica, uma aguardente para o cachorro, ele não vai beber. Instintivamente, ele se afasta daquilo, porque aquilo faz mal para ele. O ser humano não. O ser humano vai e bebe. O que lhe faz mal, por que ele faz mal? Porque torna menos preciso, menos acurado o poder da razão. É um exemplo que eu estou dando. Então, há sempre essa ideia. A ideia base é que a mudança, e mudança quer dizer movimento. Então, quando eu digo assim, algo que é partido ao meio, algo que é dividido, algo que está dilacerado, é algo que antes esteve unido. A mudança nesse sentido, ela é negativa, e toda mudança é negativa, primeiro. Segundo, aquilo que o homem tem de mais importante é a razão. Por quê? Porque um homem sem a razão se autodestrói. Nós vemos isso acontecer toda hora. Se você tirar a razão de um ser humano, ele morre. Pode não morrer imediatamente, mas o caminho dele é o caminho da morte. E como na natureza está inscrito a ideia, a van la lettre, digamos assim, do instinto de preservação, do instinto de conservação, do conatus de Spinoza, a ideia do conatus, essa força de preservação que todo ser busca preservar no seu ser. Isso estaria, então, inscrito em toda a natureza, em todos os seres vivos. E no homem também, só que no homem, curiosamente, a razão, ela é capaz de operar contra esse princípio. Se não for bem educada. Aí vem a chave da educação, de novo. Se não for bem educada, a razão vai contra o quê? O instinto de conservação. Então, esse instinto de conservação... mas por que o instinto de conservação, né? Por que é melhor durar do que se incendiar? Por quê? Por que não é melhor, então, eu ter uma vida curta, mais intensa e cheia de... Por quê? Para o estoico, nós nascemos com esse assentimento aqui. O ser vivo, tão logo nasce, concede uma espécie de assentimento a si próprio. E a tudo que está conforme a sua própria conservação, ao seu próprio modo de ser. Essa é a ideia. Todo ser vivo procura manter-se vivo. Então, aquilo que vai contra a vida, aquilo que vai contra a própria vida, é algo que vai contra o assentimento que estaria inscrito em nós mesmos, colocado em nós mesmos. Obviamente, isso não vai ser uma regra absoluta, porque vai acontecer, você vai encontrar na literatura estoica justificativas e até elogios daqueles que, por algum princípio que lhes pareceu superiormente importante, morreram, ou seja, perderam a própria vida por conta desse princípio. Mas esse princípio é sempre um princípio racional. A ideia de você morrer por paixão, de você estar apaixonado e se matar por algo, ou então morrer de modo não racional, morrer por uma causa que não é racional, essa ideia para o estoico é uma... A ideia da bela morte dos guerreiros. Então, mas é que tá. Seria racional ou não? Depende do motivo da morte. Por exemplo, a morte de Sócrates é uma morte que um estoico pode honrar. A morte de um Sêneca, a morte de um Cícero, obviamente, eles foram condenados à morte, eles não tinham opção. Mas a atitude diante da morte desses homens, que preferiam matar a si mesmos, e o modo como eles fazem isso, e todas as anedotas, né, no sentido de histórias, não de piadas, no sentido de histórias que cercam essas mortes desses homens, tornam essas mortes belas mortes, por conta do princípio que as determinou. Agora, aqui, a morte, por exemplo, de Ajax,
que se mata porque não se sente suficientemente honrado como um guerreiro, então ele se mata. Essa morte para um estoico é uma morte equivocada, uma morte errada. Por quê? Porque o princípio não é racional. Você fez com que aquilo que estava fora de você atuasse em você de uma maneira viciosa, fizesse com que a paixão, no caso, a paixão da inveja, a paixão do despeito, a paixão da inveja mesmo, do ressentimento, operasse em você e determinasse a sua ação. Então você se mata por um motivo errado. Essa não é uma bela morte. Morrer, por exemplo, por Briseida, não é uma bela morte. O que eu acho mais interessante aqui é que a noção de dever, que para nós é algo quase intuitivo, ela é criada na língua. Ela é a tradução de Cícero para katekon, que não existia no latim. Então, no texto dele, de Ofícios, ou seja, dos ofícios, na verdade, a ideia é dos deveres do cidadão, né? A ideia de que você tem um dever, que você deve fazer tal coisa, e que, como ele diz aqui, é um comportamento que traz a própria recompensa em si mesmo. A sensação de cumprir o dever como prêmio pelo dever cumprido, a sensação de dever cumprido. Quando nós dizemos, ele dormiu o sono dos justos, porque ele combateu o bom combate. A ideia de que você tem algo a cumprir na sua condição de ser humano, algo a cumprir na sua condição humana, que é guiar-se de acordo com a razão entre Scylla e Caríbides, por assim dizer. Guiar-se tendo em vista que você pode se tornar um tolo, um imbecil, e que você não tem como voltar à condição da infância. Alguém que, sendo homem, ser humano, maduro, pensa em voltar à condição da infância, esse também é um tolo. Ele é um não sábio, é um ignorante. A criança e os animais, as crianças e os animais são quase sábios, né? Quase sábios. Porque para ser sábio mesmo é necessário você alcançar maturidade intelectual e não cair onde caem os tolos, onde eles caem, na vala comum da dissensão. Toda hora prestando atenção numa coisa diferente. Essa ideia da atenção é importante. Hoje é a cultura da desatenção. Nós estamos desatentos. Falo com vocês, apito o celular. Né? Nós estamos conversando, o celular apita, ou então vem uma notificação na tela do computador. A nossa cultura é uma cultura completamente contrária a isso que o estoico está dizendo aqui. A ideia de concentração que garante a nossa inteireza, garantiria a nossa inteireza. É uma ideia muito antiga na filosofia e podemos até nos reportar, mesmo antes da filosofia se constituir, podemos nos reportar à antropologia, talvez. Nós vamos encontrar em filósofos que são quase xamãs, como Empédocles, por exemplo, a ideia que a psique, a alma, precisa concentrar-se em si mesma. Essa expressão, a alma que se concentra sobre si mesma, é uma ideia que vem desde os pré-socráticos na tradição filosófica e vai continuar. Só que se nós formos ainda mais para trás, nós vamos encontrar nas tradições mânticas, as tradições que poderíamos chamar, talvez com um pouco de inadequação semântica, né? Mas podemos chamar de tradições xamânicas. Eu estou falando do norte da Europa, a Sibéria, aquela região, Ucrânia, de onde desceram os povos que constituíram a Grécia, que você vai ter essa ideia de que o xamã, ele precisa concentrar a sua alma, porque a alma sendo pneuma, ar, ela precisa ser concentrada, e ao se concentrar, então, ele é capaz das práticas xamânicas, por exemplo, de sair deste plano de realidade para um outro plano, depois voltar e tal. Essa ideia de concentração, nós falamos ainda hoje, é necessário estar concentrado, essa ideia de concentração é uma ideia que está colada semanticamente aos termos de inteireza, de unidade, de não divisão, de não separação, como um valor. A dualidade como algo negativo. Ainda que Platão, por exemplo, vai explicar o mundo de modo dual, e nós sejamos herdeiros dele até hoje,
Essa explicação não faz da dualidade algo bom. Na verdade, a dualidade é algo com que nós temos que lidar. Idealmente não. A realidade, ela não está aqui, ela está em outro lugar. A realidade das coisas está no mundo. Mas, assim, é interessante perceber na língua que é como se a língua guardasse a memória do pensamento, né? Ela tem lá os seus fósseis, as suas metáforas, as suas alegorias, e que uma boa investigação atenta, demonstra. Ou seja, quando eu falo que eu preciso me concentrar para resolver um problema, essa concentração, ela é também a ideia de uma unidade que eu preciso encontrar. Estar disperso é estar separado, é estar dividido. E o dividido não é bom na direção filosófica. Quando estamos divididos, nós não estamos pensando, pelo menos não estamos pensando da maneira como deveríamos. Não estamos inteiros ali, não estamos totalmente ali. É isso que o estoicismo está dizendo naquela época, sem smartphone, sem computador, sem nada disso. Imagina, já havia ali a dispersão, pensamento. E nós vamos encontrar isso em outras tradições não ocidentais também. A necessidade da concentração, a necessidade ou então de aquietar o pensamento, a necessidade até de superar o pensamento. Como eu li certa vez, essa voz que fala na nossa cabeça, nós sabemos o que é. Mas e aquele que escuta o que essa voz fala? Aquela que escuta o que essa voz fala, talvez esse seja, de fato, o self. Então, a ideia de aquietar o pensamento no budismo é deixar isso tagarelar, deixar ele passar e concentrarmos naquele, não naquele que fala, mas naquele que escuta. Porque nós dizemos, o que é a consciência? É uma voz que fala, é um monólogo interior, que não para nunca. Ok. É um monólogo interior que nós ouvimos, porque é um monólogo que nós ouvimos. Mas esse que fala, há aquele que fala e aquele que escuta, ou então, e a condição daquele que escuta? E o aspecto do escutar em relação ao aspecto do falar, quando pensamos nesse monólogo interior como consciência. Esse escutar, talvez seja, esse que escuta talvez seja a base, a estrutura do self. Mas bem, aqui eu desviei um pouco, saímos do tema, né? Eu tô chegando meio, né, de supetão aí, né, porque assim, eu nem li o texto, mas tô acompanhando a discussão e uma dúvida ficou aqui. Essa cisão que você fala que é própria da condição humana, que faz com que o homem se aliene de si mesmo, faz parte da natureza humana, diferente da natureza dos animais. Então, assim, refugiar-se, não tem onde se refugiar disso, né? No caso, assim, a ideia de você falar, não, vamos ser racionais, porque ser racional é a natureza humana. Mas se a natureza humana também, a dissensão está na natureza humana, é quase que um esforço de Sísifo aí, né? Não tem solução. Não, só para complementar isso, né? Eu acho que a grande questão da natureza humana é a escolha, né? Como a gente falou em outras oportunidades. Não é da natureza humana nem ser racional, nem ser irracional, mas escolher ser racional ou irracional. Acho que isso é o mais central da natureza humana, que tem a ver com essa consciência, né? A partir do momento que se tem consciência, se tem a possibilidade de escolha, né? Enquanto você não tem, não é possível escolher. Tem justamente esse termo de escolher, no grego, proairesis, é a opção, né? Proairesis é uma sabedoria prática, vamos dizer assim. Mas ela não está, ela está carregada dessa ideia de escolha, não é? Sim. Bom, para Aristóteles, ela se manifesta na escolha. Queria aproveitar o gancho, voltar também a um ponto que, quando a gente estava fazendo a leitura 2 semanas, me chamou muito a atenção. Não sei dizer se é algo próprio ao estoicismo ou ao modo como Perniola está apresentando aqui. Mas a ressonância disso no pensamento ético do Kant parece um negócio assim impressionante. Quer dizer, se a gente pensar bem, a liberdade humana em Kant se expressa na medida em que o sujeito reconhece a necessidade da ação pelo dever. Um dever que está fundamentado num princípio, enfim, numa dimensão do transcendental.
né? De modo a que todos nós, e aí a gente superaria o tolo, né? Pensando aqui com Kant, nós todos faríamos parte de uma comunidade inteligível de valores transcendentais, que são as condições de possibilidade para a própria realização do humano. Ou seja, embora, de certo modo, então a gente pode ver aquilo que a Marina está falando, a condição do humano é estar entre o racional e o irracional, essa seria a natureza, talvez da perspectiva de um sujeito tal como Kant, claramente um platônico, essa seja a grande cisão, a grande falha, o grande defeito da natureza humana. Né? Nos lançar no mundo numa condição em que parecemos poder escolher, mas, na verdade, estamos sempre lutando entre as nossas inclinações naturais, as nossas paixões imediatas, aquilo que faz apelo à nossa imaginação, aquilo que faz apelo à nossa percepção sensível do mundo, aquilo que traz o prazer dos sentidos, quando, na verdade, né, na ideia de liberdade que permite que eu me jogue nisso, eu me escravizo. Eu me escravizo nesses prazeres. Né? Então, esse exercício da liberdade é, na verdade, só um engano. Né? Só a falsa noção de que eu exercito a liberdade, quando, na verdade, eu sou escravo daquilo que é mais animalesco, daquilo que é mais bestial, para usar o termo, em mim. Então, mas você está sendo seguidor mais de Schopenhauer do que de Kant agora, não é? Será? Corre-se isso. Por quê? Porque, não, estou brincando, né? Estou falando isso sem nenhum rigor, mas é que nós poderíamos construir o argumento de outra maneira. Podemos dizer assim: se não fosse isso, não seríamos livres. Então, a liberdade nos é dada. No entanto, ela implica em um ônus que, para muitos, pode ser considerado um ônus que não vale a pena pagar. Mas esse ônus é a condição da liberdade. Porque senão seríamos predeterminados e em nada nos diferenciaríamos dos animais. E repetiríamos o mesmo, sempre. O João de Barro é o mesmo há milhões de anos. O ser humano, não. Então, digamos, o preço que nós pagamos pela liberdade, que nos torna mais, ainda numa chave kantiana, que nos torna mais dotados de valor ainda, que nos dá o nosso valor, a cada um de nós um valor individual único, essa liberdade que de algum modo nos tira do reino da necessidade, quanto menos livre, mais livre na sociedade, diz o Márcio. Mas essa liberdade que nos honra, que nos dignifica e que nos eleva, que não, eu disse que nos tira do reino da necessidade, não, obviamente não nos tira, porque o reino da necessidade é o reino desse mundo, mas nos faz contemplar, conhecer as linhas, os cordões que nos determinam, isso na chave estoica, né? É o preço que nós temos que pagar. Teremos muitos tolos, mas há a possibilidade de seres humanos sábios, capazes de fazer essa escolha, e esses seres humanos sábios, então, capazes de fazer a escolha correta, capazes de cumprir o katekon no seu dever, e esses seres humanos, de algum modo, honrariam toda a humanidade, por serem seres humanos como os outros, conectando isso que o Bruno falou com o que o Cassiano disse, que eu acho que tem tudo a ver também, porque parece que faz parte da nossa natureza essa queda, essa falha, esse hiato, que nos obriga, ou que nos força ao erro. Mas aí que está. Uma interpretação possível, e eu só estou fazendo essa interpretação para a guisa de reflexão mesmo, né? Porque você pode interpretar isso de uma maneira negativa, dizer assim, o que, por exemplo, a doutrina católica vai dizer, o homem caiu. Há muito de estoico no cristianismo, especialmente no cristianismo católico. Eu digo cristianismo católico por conta da massa de reflexões
teológicas que o catolicismo deu origem, né? Então o homem caiu. Essa queda do homem é o que faz ele pecar, ele faz ele errar. Então é necessário que ele conheça a verdade, siga a verdade revelada pelo advento de Cristo e blá 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 blá, blá tal, para quê? Para escapar desse erro, ok? Isso é uma interpretação. Só que a gente pode interpretar de outra maneira, no molde meio russoniano, e eu acho que até kantiano, no sentido de que esse risco da tolice, esse risco da queda, da autodestruição, ele é o que nós pagamos por sermos livres. E ser livre valeria a pena. A possibilidade da liberdade é o que nos torna diferentes de um animal ou de uma planta. Claro, não é só isso, mas dos animais. É o que nos torna humanos. É a possibilidade de escolher. Né? Aí eu coloquei, até tirei da Wikipedia a Pro-Aires, que é essa ideia de dar ou recusar a aprovação de impressões, né? Isso, dar a uma aprovação a uma impressão é um assentimento na doutrina estoica, o assentir com essa impressão. Então, assim, tá pensando nisso. O que precisa? O homem nasce como um semi-sábio, um quase sábio, porque ele é criança. E ele é totalmente regido pela natureza. Você dá cerveja para a criança vai... Dá um cigarro para a criança joga fora, não quer. Né? Exemplo, bobo. Só que ela vai crescer. Ah, mas se ela não crescer, o que? Ela morre, ok? A opção é morrer. Ela vai crescer. A questão é, ela vai crescer e ela vai se tornar um ser de razão e ela vai se tornar um ser de escolha. E aí que tá. Se ela aprende a escolher certo, ela pode se tornar sábia de verdade, enquanto ser humano maduro e completo. Se ela não aprende, ela é um tolo. Mas isso se dá porque nós somos livres. É o preço que pagamos pela liberdade. Não, eu só queria pontuar essa diferenciação que o autor faz entre os termos, aqui na página 8, sobre a bestialidade. Aqui, ele fala que a principal contradição analisada pelos estoicos não é existente entre animalidade e humanidade, mas aquela intrínseca à própria humanidade. A bestialidade é uma característica exclusiva dos homens, ou melhor, da quase totalidade deles, né? Porque os sábios foram pouquíssimos. Então, há essa diferenciação entre animalidade e bestialidade. Talvez são termos que muitas vezes nós, né, temos que parar, mas há essa diferenciação e, se eu bem entendi, né, o sábio seria aquele que estaria dotado de uma certa animalidade também, mas distante dessa bestialidade. Essa bestialidade que é caracterizada por uma tolice. Acho que é isso, né? O sábio seria aquele que viveria de acordo com esse assentimento primeiro aqui, ó. O ser vivo tão logo nasce, consegue um assentimento a si próprio, busca a própria conservação. Então, de algum modo, ele faz a volta completa. Ele sai da condição de criança, no qual o assentimento se dá sem nenhum tipo de operação da vontade, porque a criança é assim, ela não decidiu ser assim. E ele faz a volta para, de algum modo, retornar a esse ponto em que lhe parece claro que é assim que se deve viver. De que modo? Viver a vida de sábio. Viver a vida de sábio, que é seguir a natureza. Mas aí, voltando ao que o Cassiano falou, seguir a natureza, não no sentido, eu acho que o Vitor acha, seguir a natureza, mas no sentido de não seguir a natureza no sentido de seguir as paixões ou de seguir os desejos, não. Seguir a natureza quando ela diz que o natural é que cada ser procure manter a si mesmo, cada ser procure conservar a si mesmo. E conservar a si mesmo atinge sentidos bastante abstratos, bastante refinados. Por exemplo, Sócrates não poderia, no tribunal, ter uma atitude submissa, ou seja, Sócrates não poderia se humilhar diante dos juízes, ele não poderia retratar nada disso. Por quê? Porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra aquele que ele é, contra o ser que ele é. Então, seria uma violência contra aquilo que ele tem de mais forte, que é a sua consciência entendida como uma mente ou como uma razão
que consegue dominar as paixões, consegue se afastar, por assim dizer, dos efeitos das paixões, ou evitar os efeitos das paixões. Então, se Sócrates vai lá e se submete, ou se retrata, se humilha diante do tribunal, a vida dele, depois daquilo, não mereceria mais ser vivida. Ele não conseguiria mais viver, porque ele teria rompido com o que havia de mais importante, né? Queria continuar advogando um pouco, na verdade, pela proximidade com o que eu vejo aí, e, de fato, Marx, corro o risco de estar tornando o Kant mais schopenhaueriano do que ele de fato é. Mas olha que curioso, né? Se a gente pensa na formulação do imperativo categórico, né? Age de modo que a máxima da tua ação, por força da tua vontade, se converta em lei universal da natureza. Ou seja, de certo modo, há aqui, sim, uma preocupação deliberada em constituir uma espécie de segunda natureza, uma natureza que realizaria a dimensão racional do homem, né, a dimensão transcendental, portanto, afastado da imanência, mas que o permita se mover nessa imanência. Então, quer dizer, o imperativo é, de certo modo, a chave para a gente estabelecer um conjunto de valores que, inclusive, viabilizem a vida do homem em comunidade. Foi nesse sentido que eu havia dito que a gente escaparia de ser tolo naquele sentido, né, de que rejeita a família, rejeita os companheiros, rejeita a norma, a lei. Eu concordo com você. Eu só peguei aquele finalzinho, quando você falou que não adiantava e que era meio que uma farsa, uma mentira, não teríamos escolha e tal. Mas aí eu concordo plenamente. Eu acho que a grande sacada do Kant foi construir uma ética que é vazia, que é formal. Os princípios não estão dadas as condições para que um princípio, para que um valor seja ou não considerado positivo na ética. Mas quais são esses princípios? Não é uma tábua, né, de valores, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, não. Usa esse critério, age de tal modo que o móvel da atuação possa se tornar lei universal. Agora, qual é o móvel da atuação, qual é a atuação, tal, isso é outra história. Mas eu concordo plenamente que nós vamos encontrar isso em Kant, e depois de Kant, antes de Kant, a ideia do dever. Que atualmente a ideia do dever, ela está enfraquecida, né? Essa ideia de que há um dever. Está sendo subsumida pela ideia do querer. De uma vontade, digamos assim, desenfreada, pensando até na imagem do Fedro, do Platão, ao passo que toda a preocupação kantiana, nesse sentido, vai na direção de constituir uma boa vontade, ou seja, uma vontade que não se oponha ao princípio racional, ao princípio norteador. Nesse sentido, né, a gente não estaria vendo um retorno à natureza como se fosse um retorno àquilo que temos de animal, olhamos com os animais, mas sim a aproximação de uma natureza racionalmente estabelecida. Eu fico me perguntando o seguinte, quer dizer, a gente pode ver uma tentativa nesse sentido já aqui no estoicismo? Eu não sei se eu entendi, uma tentativa nesse sentido de... No estoicismo, dessa constituição de uma espécie de natureza humana que supera a natureza animal? Uma segunda natureza, no caso, né? O dever como segunda natureza. Porque se eu abandono isso, talvez eu abandone o que há de humano, o que há de racional e, portanto, o que há de humano. Eu não sei, eu teria que pensar mais, porque me parece muito que o estoicismo, ele trabalha dentro da ideia que a natureza do homem, para se manifestar da maneira como deve, precisa ser orientada de algum modo. Então, eu não sei se eu diria uma segunda natureza, ou então a perda da natureza, porque o termo vontade não vai existir no grego, né? Essa voluntas aparece no latim também, tradução de Cícero,
não sei de qual termo, nem sei se é uma tradução, acho que não é nem tradução, mas a ideia de vontade não tem no grego. Eu teria que pensar um pouco esse termo. Eu acho que a ideia, para mim, né, é que o ser humano é dotado de uma natureza tal que para ele alcançar aquilo que ele deve alcançar como um ser humano, essa natureza precisa ser guiada de uma determinada forma. Se isso não acontece, se essa natureza não é guiada da forma correta, nós caímos presa das paixões e nos tornamos tolos, tal como são, não como são todas as crianças ou os animais, mas pior do que isso, as crianças e os animais não são tolos, eles são quase sábios. Nós, de algum modo, regredimos. E essa possibilidade de regressão, essa possibilidade de não alcançar a realização da humanidade, ou do grau mais alto de humanidade em nós, ela é o preço pago pela liberdade. Se os animais não fazem isso, as crianças também não fazem isso, só que tanto os animais quanto as crianças não são livres. Por quê? Porque as crianças não escolhem livremente. As crianças não sabem escolher direito. Tão poucos animais. Agora, o homem escolhe. O homem pode dizer sim ou não. Ele tem o que podemos chamar aqui, com muito cuidado, ele tem um livre-arbítrio. Por que eu digo muito cuidado? E mesmo isso no estoicismo é considerado... Não vai haver livre-arbítrio, no fim das contas. O livre-arbítrio, a liberdade máxima que nós podemos alcançar é, como nós falamos, é a da contemplação dos cordões que regem a nossa vida. Mas para alcançar isso, eu preciso de um determinado percurso, determinado modelo de educação, modo de educação. Então, por isso que eu não sei se é uma segunda natureza, não sei mesmo, ou se é a natureza humana desenvolvida no grau máximo. Entende? Não sei. Porque se nós falássemos de uma segunda natureza, estaríamos dizendo que a natureza humana não é suficiente. Aí estaríamos, de novo, nos filiando a uma interpretação derivada, ainda que subrepticiamente, mas derivada da tradição cristã, que diz que o homem perdeu algo. Embora, Marcos, a gente já encontre em Platão aquela ideia de que a natureza humana é cunhada em metal de pouco valor também. Sim, mas os estoicos, ao contrário, os estoicos são mais otimistas, digamos assim, do que Platão nesse sentido. Eles vão acreditar na possibilidade de se alcançar sabedoria, eles vão acreditar na possibilidade de o homem alcançar o conhecimento, eles usam o termo sábios. Então, penso que Platão ele é mais pessimista do que os estoicos. Por isso que eu diria, estou falando do cristianismo, mas aí nós poderíamos conectar o cristianismo com o platonismo, ou o neoplatonismo. A ideia da alma caída, a ideia da queda, a ideia da inadequação, a ideia da dificuldade de problemas que surgem quando uma alma se encaixa num corpo que não lhe é adequado, não é? E vice-versa, obviamente. Penso eu, né, que entre os estoicos, porque eles são imanentistas, né? O Deus não está fora do mundo, não tem nada fora do mundo. São panteístas. Deus é o mundo. A razão é Deus, né? Mas isso é mais aristotélico, né? Você diz... Foi uma pergunta, na verdade, né, Marcos? Desculpa, faltou o ponto de interrogação. Mas o que tem a ver com o zoon político? A ideia de que a própria natureza humana não é que você teria que superar a natureza humana, é simplesmente achar uma natureza na qual você não está adaptado a ela, né? Assim, quer dizer, a natureza humana é a vida política. A natureza humana é a vida política, a vida associada. Por isso, ao contrário dos epicureus, os estoicos, nesse sentido, vão seguir Aristóteles. Ou seja, a vida humana é a vida junto dos outros. Os epicureus vão dizer que não, que é uma outra história deles, né? É junto, mas não junto desse sentido. Junto com os amigos, né? É a relação de filia, não a relação de cidadania. Então, essa ideia de que você vive junto dos outros, e isso nasceria conosco. Poderíamos pensar nessa ideia de zoon politikon, essa condição humana, que nasceria conosco. É um assentimento, quando diz, é uma forma de assentimento. O que é o assentimento? É eu aderir àquilo que os sentidos trazem para mim. Então, eu dou assentimento ao fato de que diante de mim tem uma tela de computador.
Eu dou assentimento a esse fato. E aí que tá, mas talvez... Não, está aqui na minha frente. Eu digo, é verdade que está aqui na minha frente. Eu dou assentimento a inúmeras coisas. A partir desses assentimentos, eu constituo uma ciência, né? Uma lógica, uma ciência, uma lógica, uma física, uma ética. Eu constituo a partir desses assentimentos. Então, o estoico vai dizer, sim, é possível a gente alcançar a verdade das coisas, porque os nossos sentidos nos dão aquilo que as coisas são. E aí que está, há um assentimento primeiro, que é aquele assentimento que me diz que preciso conservar a mim mesmo, preciso preservar a mim mesmo, tal como todos os seres o fazem. O que é esse eu mesmo? Esse eu mesmo é a minha integridade, é a minha razão. Para eu fazer isso, eu preciso viver junto dos outros. Se eu não vivo junto dos outros, eu morro. Então, nesse sentido, a importância da constituição da sociedade humana não é um instinto como o instinto da abelha, que faz com que ela viva em colmeias, mas é um instinto que faz com que o homem perceba que para que ele seja mesmo homem, para que ele constitua-se como um ser humano, ele precisa viver junto dos outros. Ele pode não fazê-lo, como os epicureus ou outros vão fazer. Mas ele pode não fazê-lo, ele pode dar as costas à comunidade humana. Mas esses não seriam seres humanos no sentido, digamos, pleno do termo. Mas tem a ver com eles, né? Não tem a ver tanto com... Ainda aqui há uma possibilidade de escolha, né? Os ascetas, por exemplo. Os estoicos, eles estão próximos também dos ascetas, mas eles têm uma diferença. Os ascetas se afastam da vida comum. Os ascetas, eles vão viver no deserto. Os ascetas vão viver longe. E os ascetas quer dizer o quê? Aqueles que se dedicam à ascese, ao exercício, à ascesis, seja o ascesis, que é o exercício. Exercício do quê? De superação de si. E então, esses ascetas, eles vão estar mais próximos, não da linhagem estoica, mas da linhagem cínica. Os filósofos cínicos, aqueles que derivam da tradição, né, de Diógenes de Sinope, eles vão caracterizar o filósofo na Antiguidade Tardia. Ou seja, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que anda na rua de barba comprida, cabelo comprido e com um manto puído. Esse é o filósofo. O uso da barba é a marca do filósofo, desde a Antiguidade. Tanto que, entre os romanos, o uso da barba não era bem-vindo. Até porque cria piolho, essas coisas, né? Hoje não, mas naquela época, sim. Mas quem usa a barba? Adriano, o imperador Marco Aurélio, que usa a barba para dizer que é filósofo. E o imperador Adriano. Depois você vai ter outros que vão usar também. Acho que Cômodo usa também, que é o filho de Marco Aurélio. Mas a barba, Juliano o Apóstata, primeiro, quando ele assume o poder e rompe com o cristianismo, ele deixa a barba crescer, para mostrar que ele é um filósofo. Mas que imagem é essa da barba, do cabelo comprido? É a imagem do filósofo cínico, que seguiria Diógenes, etc. e tal. E esse filósofo cínico é quem deu a imagem do filósofo. E se pensarmos na imagem, olha só, isso é bem interessante, eu acho, na imagem dos discípulos de Jesus e do próprio Jesus, nós temos o quê? Um conjunto de filósofos cínicos. E muitos vão pensar nos apóstolos em Jesus Cristo, ele também como um representante do cinismo. Tanto que alguns vão estudar a presença do cinismo na constituição da chamada fonte Kehr, fonte Kelly, fonte, né? Kelly em alemão quer dizer fonte, né? Que seria, digamos, aquele texto que estaria, segundo alguns filólogos, na origem dos 4 evangelhos. Um texto que, de algum modo, aparece... Ele está num pano de fundo, não na origem, não é isso, na origem é horrível, mas ele estaria num pano de fundo em relação aos 4 evangelhos. Seria de 2 evangelhos, na verdade, né, Marcos? De Lucas e Mateus. Rapidamente, Lucas e Mateus bebem em Marcos, que é o primeiro evangelista, né? É verdade. Mas Lucas e Mateus têm uma segunda fonte, e aí os alemães inventaram a teoria da fonte que seria a fonte, ou teoria das 2 fontes, né? Que seria a fonte tanto de Lucas quanto de Mateus. Não, mas João é outra tradição. João é outra coisa. João está mais... Não, você conhece melhor que eu isso.
Mas a presença desse cinismo nessa pretensa fonte que já indica que você tem conexões aí que são apontadas entre a filosofia cínica e o cristianismo nascente, né? Pelo menos em uma das fontes literárias do cristianismo, que constitui o evangelho, né? Dois evangelhos, né? Como disse bem o Cassiano. Já se perdeu um pouco o que eu ia falar. Em determinado momento foi falado sobre a questão da superação do animal. Mas é interessante pensar, né, e a gente está falando disso algumas vezes, né, de que o animal é perfeito, né? Se a gente for pensar que o animal cumpre a sua natureza com perfeição e plenitude, o que implica, claro, a gente não vai fazer casa de João de Barro, não é sobre isso, né? A gente observar o animal. Mas observar o cumprimento dessa natureza de forma plena e pensar o que seria cumprir a natureza humana de forma plena, tal qual os animais fazem, ou tal qual as crianças fazem, né, dentro ali da sua proximidade com essa fonte de uma referência. Nesse sentido, que eu não acho que seja questão de superar o animal, né? Como o professor trouxe aqui, você também acabou discorrendo sobre isso depois, né? Mas é que a gente relaciona animal com bestialidade, mas a animalidade, nesse sentido, seria diferente da bestialidade. É que nós somos, o Rousseau vai dizer, nós somos animais doentes. O estoico vai dizer, nós somos animais complicados. Por quê? Para que nós realizemos a nossa natureza, é preciso um determinado empenho. Esse empenho vai ser o empenho da paideia, da educação, da ascese, do exercício, da melete, do cuidado. Tudo que está ligado à filosofia concebida como forma de educação, forma de vida, né? Então, nós não devemos superar os animais. Você usou uma expressão corretíssima. O animal é perfeito, é perfecto, todo feito. Se eu tiro qualquer coisa do animal, ou só acrescento qualquer coisa na natureza do animal, eu estrago o animal. Porque ele é perfecto. É novamente a ideia de inteireza. Se eu tiro algo, se eu ponho algo, eu estou estragando aquele animal. O homem, como ele é livre, como ele tem essa característica, ele não é perfecto. Ele é feito até um determinado ponto. A tarefa nossa é terminar aquilo que a natureza... Exato, nós somos perfectíveis, mas não perfeitos, muito bem. Nós devemos, por sermos como somos, devemos nos dedicar à perfectibilidade nossa, como seres humanos, não no sentido de nos opormos aos animais, não. Nós somos animais de outro tipo. Então, para isso é necessária a educação, para isso é necessário exercício, etc. E tal. Uma das coisas que eu sempre achei muito interessante, que eu acho que talvez seja motivo de se produzir religião e filosofia no mundo inteiro, em todos os tempos, é que, assim, como a gente observa o animal e meio que ele está programado para fazer uma coisa e ele está exatamente perfeito, ele está em harmonia com a sua própria natureza, né? Então, assim, ele não precisa de mais nada, ele é adaptado. E nós, pelo fato de que nós evoluímos com uma série de elementos, né, da cultura, linguagem, ferramentas, vestuário, abrigo, quer dizer, uma série de necessidades, né, o domínio do fogo e tal, a gente não está colocado no mundo natural em harmonia, a gente está apartado do mundo natural. Então, assim, a nossa natureza está em conflito com a natureza do mundo. Então, de forma que, assim, e a gente não tem um manual de instrução, né? Aí aparece a religião e fala, não, você tem que fazer isso, tem esses negócios aqui, assim, assado, e vai dar tudo certo. Né? Aí vem a filosofia e fala, não, você tem que fazer isso, e tem uns negócios assim, a gente está o tempo inteiro tentando consertar essa ruptura edênica, digamos assim, né, para usar uma metáfora bíblica, essa ruptura do andrógeno primitivo lá. Então, assim, esse ser perfeito que estaria em harmonia com a natureza e que foi cindido, fica o tempo inteiro, né, tentando buscar esse negócio. Mas, claro, isso se deve ao fato de que nós somos um ser que evoluiu diferente dos animais, né? A gente evoluiu por uma série de motivos, a gente não está em consonância com a natureza, mas a gente precisa encontrar uma forma de ser no mundo, né? E por isso que eu acho que a gente produz tanta reflexão, porque a gente não está em harmonia, né?
Não, o que eu ia dizer é que, e como as religiões, eu acredito que principalmente aquelas pentecostais, prezam por esse afastamento da natureza, porque a gente está aqui falando sobre uma aproximação da natureza que nos tornaria sábios, mas para essas outras religiões, o certo seria se afastar da natureza, porque tudo que se relaciona à natureza te distancia do poder supremo, né? Porque te liga ao mundo, à imperfectibilidade, né? Nesse mundo subjaz tudo isso de imperfeito. E a gente deveria procurar essa ascese, assim, não aqui, não em consonância com a natureza, com os animais, mas em outro local. Nossa. Faz muito sentido isso, faz muito sentido, né? Só que um estoico jamais, o estoico não ia concordar com o Cassiano, absolutamente. Ele iria dizer o quê? Que você assentiu muito rápido a uma impressão dada pelos seus sentidos equivocada. Por quê? É possível que um ser humano se sinta deslocado ou se sinta não encaixado na natureza. Mas essa impressão é um assentimento errado. Essa impressão é um sentimento errado. Por quê? Porque a única coisa que existe é a natureza. Nós somos a natureza. Nós somos a físis. Então, o caso é apenas uma não compreensão do modo como nós estamos na natureza. Devendo estar de um certo modo, acabamos querendo estar de outro modo. Mas a ideia, para um monista, olha só, o que é o estoicismo? É uma filosofia monística. Ela não acredita que exista algo fora do mundo. Como não existe nada, algo fora do mundo, e como o mundo, o cosmos, é regido para o estoico por uma razão, alguns vão chamá-la até de providência, outros não, mas não importa. Há uma razão, há um logos, esse logos é Deus, mas só que não é o Deus pessoal, né, que nós estamos acostumados. E o cosmos e Deus formam uma unidade. Não existe nada para fora. Então, não é possível que a razão tenha produzido uma anomalia no interior de si mesma. O homem não é uma anomalia no mundo. O que falta ao homem é a compreensão de como deve viver no mundo. Aí o estoico vai dizer, senta aí, Cassiano, que eu vou te contar como é que a gente deve viver no mundo. Senta que lá vem a história. Claro, você vai acreditar ou não, não importa. Quando você passa a conceber um mundo perfeito, um mundo ideal, no sentido, seja ele platônico, seja no sentido cristão, aí fica mais fácil. Porque, ou no sentido neoplatônico, ou então ainda no sentido gnóstico, aí sim, aí o que é o homem? O homem é um troço que caiu aqui, coitado. Ou nele algo falta, ou ele caiu num mundo em que ele não se encaixa, fruto de um gênio maligno, um Basilides, qualquer coisa assim. Tem essa dos ETs também, né, que fizeram a gente, botou aqui, mas é uma impressão falsa para os estoicos, né, seria uma falsa impressão. Você tem uma falsa impressão e você assentiu a isso que é importante. Mas é isso, é equivocado, completamente equivocado. Por quê? Por uma definição. Se o mundo é um, e se o mundo é racional, como é que vai ter uma irracionalidade dentro do mundo? Não. A irracionalidade está na tua leitura do mundo. Ah, mas por que eu erro, então, se eu também sou fruto da racionalidade? Porque nós somos dotados da capacidade de fazer escolhas. Isso que garantiu para nós a nossa humanidade, garantiu a nossa possibilidade de... Ah, mas Marcos, você aí está entrando em contradição com a ideia de necessidade. Não é? Ou seja, se o mundo é todo ele racional, regido pela necessidade, onde é que vai parar a minha liberdade? Bem, esse é um problema que os estoicos não resolveram direito. Eu ia fazer só um comentário sobre o que a colega falou da questão das religiões, né? Do afastamento da natureza. Eu tô lendo, só a título de curiosidade, tô lendo As Brumas de Avalon. E aí lá mostra, né, esse processo do cristianismo e do paganismo, essa relação, essa negação da natureza, dos rituais da natureza, enfim. Mas me faz pensar muito sobre em que implica afastar o ser humano da natureza, né? Porque o ser humano é parte da natureza, logo, estar próximo da natureza é estar próximo de si mesmo, né? Isso me faz lembrar das palavras do oráculo de Delfos, né? Lá conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo.
Só que a religião não quer que ninguém conheça os deuses e o universo. Ela quer que você acredite que o Deus dela tá certo e que tudo que ela diz está certo. Não tem qualquer interesse em que você se volte a si mesmo para, a partir da sua própria natureza, que é o que a gente tem de mais próximo, né, dessa natureza, enfim, que a gente pode buscar, conhecer os deuses e o universo através da nossa perspectiva, né, e conhecer uma verdade através dos nossos olhos, e, de repente, através disso, se tornar sábios, né? Qual é o interesse da religião em que existam sábios? Sábios questionam a religião. Os sábios fundam outras religiões. Isso, fundam outras a partir do que vem, né? Questionam o que já existe. E aí, o afastamento da natureza implicaria um afastamento do ser humano de si mesmo. Mas olha só, é engraçado isso também, porque, fazendo agora o papel de advogado do diabo sempre, o cristianismo é uma religião curiosíssima, porque o seu Deus se fez physis, sarkos, se fez carne. E é porque ele se fez carne. Ele se constitui nesse Deus que entrou na história e se fez carne, ou seja, está na natureza. Tem um conto acho que é do Chesterton, se não me engano, eu não vou lembrar o título agora, em que o diabo tenta a todo custo produzir 1 grama de carne nos seus laboratórios, os laboratórios infernais. Porque nós pensamos que Deus é por espírito. O Deus cristão não é por espírito. O Deus cristão é carne. O diabo é por espírito. Então notem, por que eu estou falando tudo isso? Porque mesmo no cristianismo, aquilo que é por espírito, afastado do mundo da carne, no mundo concreto, no mundo que sente, que sofre, que apodrece, que morre, essa divindade é o Deus que vale. Aquela outra divindade inferior e má é a que é por espírito. E isso é curioso, porque nós estamos acostumados a pensar o contrário. Que a carne, sei lá, a bebida, a comida, o sexo, os cheiros, os toques e tal, que isso, a sensualidade, o suor, tudo isso é algo sujo que deve ser superado. Mas o Deus do cristão é justamente esse Deus, que sentava com os publicanos, comia com as prostitutas, e morreu, e virou um cadáver, foi crucificado. O demônio é puro espírito. Mas, professor, se a gente pensa em Deus como da perspectiva do Logos é absolutamente tudo. No sentido de excluir a carne e tudo que dela faz parte, não é? Não, tudo bem. É claro, no princípio era o Logos estava com Deus, Logos era Deus, etc. Estou dizendo que esse Deus se fez conhecer ao adentrar na história e ao se tornar um corpo de ser humano. Ou seja, ao entrar na físis, ele se faz físis. Isso causou tantos problemas que você vai ter doutrinas heréticas aí, heréticas porque perderam a guerra, né? Heréticas aí que vão dizer que não, que Cristo era um espírito, vão dizer que, como é que é isso? Não, Cristo era um cara lá que, pum, de repente o Deus entrou nele, e quem morreu foi esse cara, e o espírito, porque a ideia de um Deus que morre, e que ressuscita, um Deus humilhado, um Deus que se lasca, isso é uma ideia muito contra-intuitiva na antiguidade. Para nós, que já 2000 anos de cristianismo, tudo bem. Mas a antiguidade é uma ideia muito, tanto para gregos quanto para judeus, né? Não, eu só estou te falando isso, porque quando nós pensamos em Deus, aquilo que a Daiane falou, que a igreja tenta nos afastar do mundo, mas Cristo se fez no mundo, ele se fez carne, ele estava lá comendo, Cristo fazia cocô, sabe? Ele estava lá. Essa seria uma questão de disputátil medieval, hein, Marcos? Sim, tipo o nome da rosa, né? Junto os beneditinos e os franciscanos, tá o pau comendo lá na Itália, os caras vão discutir se Cristo fazia cocô. Jesus voando e cagando bomba. Cara, vai ter isso. Você vai procurar, tenho certeza absoluta. Eu tô falando do Cristo. Quem é o Cristo? Não é um filho de Deus? Ele se fez carne, é disso que eu estou falando. O que derivou daí, depois, catolicismo, a igreja ortodoxa, bizantina, o protestantismo, isso aí não importa. Mas, professora, quando a gente diz que as religiões afastam da natureza, eu acho que a gente está falando do catolicismo, não de Jesus propriamente, né? Porque
Quando a gente vai ler sobre aí o grande Essênio, segue por um outro caminho, a gente vê uma outra perspectiva. As religiões institucionalizadas, elas são outra coisa, né? Então, eu comprei um livro recentemente, que chegou aqui, que fala sobre os conflitos teológicos, assim, da formação do judaísmo antigo, né? Porque a gente tem essa falsa impressão que o judaísmo é uma religião só. E que a gente, assim, bom, chegou lá e aí depois teve Jesus e aí continuou o judaísmo. Que, assim, o judaísmo pós-destruição do templo é um outro judaísmo. O judaísmo antes é outro. Mas havia ainda um outro antes. Então, se você dá uma olhada, por exemplo, havia um conflito muito grande do judaísmo sacerdotal, né, que é um judaísmo institucional, que é aquele judaísmo que diz assim, tipo, vamos dizer assim, tem o fruto da árvore do conhecimento, você não pode comer esse fruto, e tem o judaísmo profético, né, que é os caras falando, cuidado aí, o rei é muito poderoso, né, mas foi Deus que botou você aí. Se você abusar do poder, você sabe que você vai rodar, né? Cuidado com o pobre, hein? É meio que assim, sabe? Então você tem duas vertentes bem distintas. Uma vertente mais ética, digamos assim, né? E uma vertente mais coletivista e institucional e tal, né? E essa tensão tá o tempo inteiro. E e o próprio Jesus, se você for ver, ele tá dentro dessa tradição, sei lá, tipo, profética, né? Sim. Que tá brigando com os caras lá no templo. Fala, vocês aí de Jerusalém, vocês acham que vocês são bonzão, hein? Mas então, tipo, tem os profetas que também, né? Então, assim, eu também posso ser o cara sagrado. Então a gente vai bater, assim, tipo, tem esse Deus aqui que eu acredito, tem esse Deus aí que vocês acreditam, a gente acha que é o mesmo Deus, mas os valores são meio diferentes, e assim, sempre dá um pau lascado, né? Mas assim, a religião tem essa coisa tem um lado realmente que é emancipador, digamos assim, e tem um lado que é alienante também, né? Tipo formar mesmo. A religião institucional, ela cria laços em volta da gente, ela é o dogma, né? Você, de algum modo, é impedido de pensar. Não quer dizer que não tenha muita coisa dentro dessas tradições que são muito importantes, né? Claro, a gente vai até lá, conhecer todas elas, mas mesmo na época de Jesus tinha os caras lá igual a ele, Hillel, e outros. Sim, os rabinos eram top, os rabinos eram da hora. E tinha coisas muito interessantes, né? Tem aquele rabino que diz assim, se não agora, quando? E se não eu, quem? Eu acho ótima essa frase. Pois é, o Marcos fez uma afirmação, né, acerca da encarnação de Deus e tal, e o Deus que vira carne, que se dá mal, isso, aquilo, e ele falou que isso era uma coisa meio estranha. Não me parece, assim, eu acho que se a gente pega o mais elementar da mitologia grega, é a história de um monte de Deus trocando porrada, se dando mal, né, um vencendo o outro. Se a gente entrar na tradição babilônica também, a gente vai ver, é cheio de... Quer dizer, o próprio conflito é necessário para a afirmação desse lugar dos deuses, né? Pô, Zeus se fazia carne toda sexta-feira, só voltava, domingo à noite, chapado lá pro Olimpo. Tudo bem que talvez a gente não devesse também, de certo modo, representar os deuses gregos como sendo puro pneuma. Mas esse trânsito entre o espaço do divino e o espaço do profano, todo o teatro grego a gente deve a isso, basicamente, né? Tem um livro muito bom, cara, que é do Bart Ehrman, que foi um dos autores que eu mais li aí para fazer meus estudos aí de cristianismo, que chama Como Jesus se Tornou Deus. Eu acho que é o mais recente que foi publicado em português dele. Deve ter uns 4 anos, mais ou menos. É um livro fantástico. É muito interessante como Jesus se tornou Deus. O autor chama Bart Ehrman. Esses caras que estudam história do cristianismo primitivo, às vezes eles não têm muito conhecimento de cultura clássica mesmo, né? Então, assim, o Bart Ehrman, ele falou que assim, ele não se interessava em nada de cultura clássica porque o irmão dele era especialista em Platão. E se o irmão dele gostava, certamente era uma chatice. E aí, assim, um belo dia ele começou a entender, assim, que, por exemplo, conceitos como céu e inferno vêm lá da República e coisas assim. Claro que você vai achar em outras religiões também, mas, assim, a ideia de recompensa dos justos e punição dos maus e tal, né? E aí ele explica como, provavelmente, essa concepção de encarnação... Bom, a própria ideia de logos já é uma ideia que vem, se eu não me engano, dos estoicos mesmo, né? Quando Agostinho escreve as Confissões,
ele confessa, uma das coisas é que, tipo, tudo que ele aprendeu da doutrina do Logos, ele aprendeu com os neoplatônicos, antes de aprender com os cristãos. Então, falou, não, aprendi com os platônicos, que o Logos, não sei o que e tal, só que os cristãos dizem que o Logos encarnou. Essa é a grande diferença, né? Isso tá, acho que no livro 6, ou 7, ou 5, não tenho certeza lá das Confissões. Bom, mas esse livro do Como Jesus se Tornou Deus, eu recomendo demais, cara. É muito legal. E ele mostra como que, basicamente assim, vários apologistas do cristianismo falavam para os romanos, olha, tipo, o que a gente crê não é diferente do que vocês acreditam. Vocês não falam, né, que tem esses deuses e tal, fazem essas coisas, tipo, como você falou, Zeus vira carne toda sexta-feira e depois volta meio chapado pro Olimpo? Então, é meio que mais ou menos a mesma coisa. Eles usavam o paganismo para atestar as verdades do cristianismo. A discussão é bem por aí mesmo. Talvez eu tenha até entendido errado o que o Marcos quis falar. Você está certo. O que eu estava querendo dizer, eu acho que não fiz entender e posso estar errado, é que esse Deus que se torna carne, ele sofre e é humilhado não como Deus, mas como homem. Ele está, digamos, no fim da escala hierárquica, entendeu? Ele é um humilhado que aparece como Salvador. Isso é curioso. Mas como homem, não como Deus. Eu acho que nós aproximaríamos mais o Cristo da figura de Orfeu. Tanto com Orfeu quanto com Cristo, você tem a ideia da salvação. O que não ocorre com outros deuses. A religião romana, a religião grega, não tinha essa ideia de salvação. Não tinha esse caráter soterológico que vai ser forte no cristianismo. E que teve um apelo muito forte para aqueles que se aproximavam dessa religião. Você está certo. Se você pega os primeiros apologetas, quem eles são? Eles são, antes de tudo, o Cassiano falou de Agostinho, mas se a gente for lá para trás, quem eles são? Eles são todos eles filósofos históricos não platônicos. Quadrado, Justino Mártir. Mas você tem esses sujeitos que dizem assim, olha, Cristo e a mensagem de Cristo completa a filosofia dos filósofos, Platão, Aristóteles, tal. Claro, tem essa continuidade. Só que, ao mesmo tempo, ele opera de uma maneira curiosa, porque não é um Deus triunfante, é um Deus que morre. Mas ele também precisa morrer para poder ressuscitar. E precisa ressuscitar para quê? Para poder ter algum sentido soterológico, de salvação, para aqueles que estão desesperados. Não há nenhuma garantia, né, de salvação, de vida depois da morte, nada disso. Talvez nisso aí a gente consiga entender, tal como você pontuou, né, muito mais próximo do orfismo, mesmo elementos de um culto dionisíaco, pensando no Dioniso Baco, que, né, ele é todo retalhado. Isso também, perfeito. Tem mais um elemento interessante nos cultos de mistérios, que são próximos do cristianismo, é que o Deus prefigura, através das ações rituais, você se aproxima do Deus copiando os seus atos. E isso é exatamente o que acontece no cristianismo, né? Quer dizer, você se aproxima de Cristo no sofrimento. Nos cultos de Dionísio, nesses cultos de mistérios, né? Que se chama... Aliás, a palavra mysterion aparece, em grego, né? Aparece no Didaqué, que é um texto muito antigo, muito primitivo, do cristianismo primitivo. E assim, o cristianismo está dentro do espírito do tempo, né? Daquele período romano, que é o homem meio deslocadão mesmo, assim, falando, a gente precisa de salvação, que a gente não está muito em harmonia com o mundo, quer dizer, a democracia ruiu, sei lá, né, o império é muito poderoso, e a gente não sabe muita coisa, mas assim, é muito interessante, cara, quando você estuda o mundo, estuda a cultura clássica e o mundo antigo, e estuda o cristianismo primitivo, você vê que, assim, sem esse estudo, do mundo helenístico mesmo, não dá para entender como que aquela coisa aconteceu, sabe? Fica parecendo meio que caiu do céu mesmo, né? Mas não é isso. A mesma ideia, né, de uma ressurreição, etc. Então, estou pensando aqui nos mistérios de Eleusis, estou pensando principalmente naquele texto, um texto clássico do Rode, Ingrid Rode, sobre a psique. Ele tem um capítulo longo, uma parte longa sobre os mistérios, de modo geral, na qual ele procura reconstruir, de algum modo, como era a iniciação, né, eleusiana, que é justamente, né, uma simulação da morte, que será iniciando, ele é levado para uma câmara abaixo e tal,
que mimetiza o útero do cosmos, da Terra, e ele sai de lá renascido, né, e se purifica nesse ritual. E ao se purificar, ele procura garantir um futuro, uma vida pós-morte, uma existência no Hades, né, mais benéfica, digamos assim. Você vai encontrar essa mesma prática e não na literatura. A gente não encontra as referências disso na literatura, mas na literatura antiga, mas na antropologia, na arqueologia, em vários, como é que eu posso chamar? São termas que possuem um orifício relativamente pequeno, pelo qual você precisa entrar, e depois, lá dentro, nessa escuridão, naquele calor, a ideia da purificação, ou seja, provavelmente certas plantas eram colocadas ali para provocar algum tipo de estado alterado de consciência, não sei e tal. E aí você saía também, no modo difícil, repetindo, por assim dizer, o seu parto. Se vocês digitarem no Google aí a fonte da deusa em Braga, vocês vão ver essa figura que, ao que parece, não era uma terma utilizada do ponto de vista puramente, digamos, recreativo, como era para os romanos, mas era uma terma que os lusitanos, não se sabe ainda com clareza se eles eram povos celtas ou não, mas que eles utilizavam para isso. E você vai encontrar em diversos lugares esse procedimento de imitar. A imitatio. Você tem o livro mais vendido depois da Bíblia, é Imitatio Christi, a imitação de Cristo, do Tomás A. Kempis, né? Então, a ideia, e Cristo diz, sejam perfeitos como eu sou, tornem-se perfeitos, a ideia da perfeição, a ideia de tornarem-se como Deus, imitem a divindade, a Deus, né? Isso é uma das invariantes, talvez, antropológicas da educação.